Quem encontrou hoje a glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Ezequiel está depois do livro de Jeremias, depois de Lamentações de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 22, versículo de número 30. Busquei dentre eles um homem que tampasse um muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém eu achei. Busquei dentre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém eu achei. Amém? Amém. Pode ter o bom conselho, Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia a Deus! Ezequiel, capítulo de número 22. Se você for olhar no contexto, Deus ele vai chamar o profeta Ezequiel e vai vir a palavra do Senhor a ele, e Deus ele vai começar a estabelecer juízo sobre Jerusalém. Haja visto que Jerusalém aqui nesse tempo estava em pecado. O pecado havia tomado conta de toda a nação. E quando nós começamos a partir dos versículos finais, Deus ele vai nos revelar algo que vai nos chamar a atenção, pastor. Algo que para mim aqui foi algo muito forte. Porque Deus ele vai se ater a procurar um homem. Deus, na sua presciência e na sua grandeza, ele vai trabalhar para achar um homem dentro de Jerusalém. Aleluia! O desejo de Deus era encontrar pelo menos um. Aleluia! Não mais que isso. Glória a Deus! Perceba bem que Deus ele vai fazer uma referência, que ele vai fazer referência a alguém que ele pudesse utilizar em algo. Naquele tempo, havia um homem, uma classe de um ofício que se chamavam de atalaias. Os atalaias eram homens responsáveis, ou seja, vigias. Eles eram homens que deveriam estar perante um muro, tampando a brecha. Perceba que dentro de toda Jerusalém de Israel, Deus não vai encontrar um homem. A destinação de Deus é que ele vai andar por entre toda aquela cidade e não vai encontrar ninguém. A grande preocupação que fica aqui no texto é: será que realmente nós estamos nos colocando dentro da vontade de Deus? Porque aqui havia homens e mulheres que talvez podiam dizer, missionária Monique, olha, eu estou na vontade de Deus. A grande questão que fica é que para o chamado de Deus, não basta eu estar simplesmente achando que eu estou dentro da vontade dele. Deus, quando ele vai traçar o chamado na vida de um homem e de uma mulher, ele vai traçar para ele um princípio. Perceba que se você olhar bem o texto, aqui Deus estava procurando um homem para um chamado específico. Deus precisava de alguém que viesse a estar na brecha. E em pleno século XXI, Deus procura no meio da igreja um homem. A grande pergunta que fica, pastor João, é que às vezes nós olhamos pastor Lucas da igreja, principalmente os líderes,
ficam se preocupando. Olha, eu preciso de ter um corpo de obreiro, eu preciso de ter uma equipe comigo, eu preciso de ter alguém comigo. Perceba que se você olhar na Bíblia Sagrada, Deus, ele nunca contava com uma equipe, Deus precisava de um. A grande preocupação de Deus é de ter alguém para o chamado dele. E eu creio que nesta noite, Deus ele está sondando vidas e corações para o chamado que venha estremecer a terra. Aleluia! Ô glória! O filho aqui foi embora. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dar referência para isso. Perceba que quando nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, quando Deus ele vai olhar o clamor de Israel, aqui vai trazer um parâmetro muito grande, porque não basta eu simplesmente orar, porque dentre os homens que estavam no Egito, a Bíblia diz que o clamor dele chegou até a Deus. Só que precisa, pastor Lucas, haver alguém que tenha ousadia no chamado. Perceba bem que Deus ele vai olhar para a terra e ele vai lembrar de um homem que era ousado demais, ao ponto de ele levantar contra uma nação por conta de um juízo que ele estava dentro a um dos seus irmãos. Deus ele vai lembrar, e vai lembrar daquele homem chamado Moisés. Se você olhar bem a história de Moisés, ele vai aprender no costume egípcio a sabedoria, a ciência. E Moisés era alguém que não era idoso, não era alguém leigo. Moisés tinha sabedoria pela pregação de Estevão no capítulo 7 de Atos Apóstolos. Ele vai revelar que Moisés era alguém que tinha sido ensinado na sabedoria do Egito. E naquele tempo o Egito, no momento, era a nação, era o maior império que existia. E ele então, quando toma conhecimento pela sua mãe, havia sido criado por ela, diz alguns historiadores que ele foi criada por ela até os seus 13 anos de idade, aproximadamente. E nos seus 13 anos de idade para 15, a sua Ana vai ter que devolver a donzela do Egito para que ele fosse criado no costume egípcio. Perceba que Moisés até aqui, ele vai aprender pela sua mãe que o Deus que ele servia não era Nubes, não era Íris, não era nenhum Deus que estava ali no Egito, não era nenhum Deus que dava de cachorro, corpo de homem, não era nenhum Deus que dava de pinguim e corpo de homem. Deus tal qual Moisés ele se via, o Deus a qual havia estipulado, estabelecido a nação de Israel, era o Senhor dos Senhores. Quando Moisés ele entende isso, e ele vê que o seu povo, os filhos de Israel, estavam aprisionados. Quando ele vê um homem apanhando ser um hebreu, ele vai se levantar contra um dos soldados. Perceba aqui que para fazer isso Moisés tinha que ter primeiro coragem. Não bastava somente querer ser um defensor, tinha que ter coragem, tinha que ter ousadia. Aqui eu começo a entender por que Deus vai chamar Moisés, porque o chamado dele, o chamado que Deus havia estabelecido na vida de Moisés, para enfrentar o maior líder religioso, político, porque Faraó não era muito político, porque Faraó aqui, dentro do Egito, ele era como se fosse um deus. Para os egípcios, Faraó era um deus. Era uma divindade incorporada no corpo humano. Moisés vai ter que ter ousadia no chamado. Perceba que Deus tinha muitos no Egito, mas Deus escolheu um. A pergunta que eu quero que você se faça: será que você está dentro do chamado de Deus? Se Deus te procurar para tampar o muro, para tampar a brecha, porque nós colocamos brecha muitas vezes como se fosse um lado que temos do pecado, mas a brecha que Deus queria aqui que eu sobre tampar não era a brecha do pecado, era a brecha do chamado. Aleluia! O contexto aqui está nos dizendo que Deus está à procura de homens do chamado. Quando eu comecei a meditar na Bíblia, pastor João, eu ouvi só 2 vezes Deus procurando homens.
há só 2 casos específicos para Deus procurar o homem. A primeira busca incessante de Deus é para o chamar. Deus sempre vai procurar o homem e a mulher para o chamar. Esta é a primeira busca que Deus vai fazer. Perceba que se você for ler na Bíblia, em Juízes capítulo de número 7, Juízes capítulo 6, melhor dizendo, você vai encontrar um homem próximo ao altar, numa beira de dente de lagarto, pegando um molho de trigo e levando para aquele lagarto e malhando o trigo. Alguns homens dizem que Gideão era medroso, mas eu não creio nisso. Gideão vai mostrar um ato de coragem aqui, pastor. Porque só alguém tem coragem, com ousadia para pegar aquilo que todos estavam dando de graça. A história nos diz que nesse tempo, Israel sem um líder, irmã, sem uma reverência, porque se você for traçar um paralelo entre Moisés e Josué, nós vamos ver grandes líderes, só que há um problema. Moisés, ele fez um sucessor. Moisés, ele queria deixar o legado do chamado dele para alguém. Quando você começa a ler o chamado de Josué, ele foi bem sucedido em tudo. Mas o grande problema de Josué foi não ter formado um sucessor. O grande problema de hoje, que fica na cabeça de muitos líderes de grande igreja, é quem será o meu sucessor. Quem vai me suceder? Quem vai assumir quando eu não puder? Todos nós vimos recentemente um dos maiores líderes de uma igreja faleceu. A pergunta é, será que a igreja com o novo vai conseguir ter o mesmo ritmo? Porque assumir uma igreja do tamanho que é a Deus que amou, pegaram uma igreja com um homem que é conhecido como alguém que executava sinais de milagres, é um peso nas costas. É uma responsabilidade que fica. E quem vem atrás para assumir esse chamado tem que estar dentro do centro da vontade de Deus. Aleluia. O grande problema que Josué teve é que ele não se preocupou com isso. E o livro de Juízes só existe por esse erro de Josué. Quando Josué não coloca um líder no seu lugar, o povo vai ficar sem uma referência. Alguém que pudesse destruir eles. Quando Deus percebe que não tinha ninguém, Deus vai ter que levantar homens que ele titula como juiz. E um desses homens era Gideão. Gideão pertencia à menor tribo de Israel no tempo. Por isso que ele questiona a Deus em algumas coisas. Por isso que ele vai dizer assim, oh, mas se eu sou maravilhoso, por que a minha nação está assim? Por que o meu povo está dessa maneira? Por que nós estamos passando por esse período? Por que os medianitas têm que pegar tudo que nós plantamos? E talvez a nada acontece com a igreja. Nós semeamos, nós plantamos, oramos o ano inteiro. Entramos em campanha, fazemos propósito, jejuamos, abraçamos planos e projetos, e nós deixamos que o messianita, representado aqui como Satanás, rouba tudo. Rouba tudo. Entra no nosso casamento e rouba o nosso casamento. Entra no nosso filho, rouba os filhos, leva para as drogas, leva para o crime. Entra no nosso chamado e acaba com tudo. E muitos de nós fazemos como Gemar. Abaixa a cabeça. Dizendo que tem jeito mesmo. Fazer o quê? Mas Gideão não. Gideão vai me chamar a atenção, pastor Lucas, porque vai ter um aceito. Eu plantei e eu tenho que colher o que eu plantei. Você sai daqui entendendo algo. O chamado de Deus, você não pode admitir as derrotas no meio das lutas. É claro que você não vai vencer sempre, mas você não pode conformar com derrotas. O grande problema da igreja hoje está misturando
É que às vezes nós começamos a sofrer derrotas, pastor. Começamos a perder membros, começamos a perder famílias, começamos a perder os jovens da igreja, começamos a crianças virtuosas e começamos a nos conformar, achar que é normal, achar que é o último tempo, mas não. Me atinge, não, mas eu não aceito o especialista aqui. Eu faço o que é meu. Eu quero que você entenda algo. O chamado que Deus estabeleceu na sua vida é seu. Não admita Satanás roubar o seu casamento. Não admita Satanás destruir a sua família. Não aceita. Eita Deus! Aleluia! A masconeira não pega da sábia. A igreja protestante nasceu em cima de uma revolta. Aleluia. Martinho Lutero aqui, ele vai nos ensinar algo. Porque Martinho Lutero, se você perceber bem, ele tinha muita coragem. Porque o homem que vai enfrentar a maior religião do tempo, vai bater de frente não só com a religião, ele vai deitar Roma inteiro. Martinho Lutero, ele enfrentou uma nação inteira em prol do chamado. Quando Martinho Lutero começou a perceber que a igreja, de até então, que se propagava como uma certa estava errada, ele não aceitou. Nós temos um pai na fé, chamado Martinho Lutero, que em prol do chamado de Deus, ele nasceu a igreja protestante aqui, que já havia sido pré-estabelecida por Jesus, mas de perto, as suas convicções, os seus princípios. E Martinho Lutero, junto com Jerônimo Savonarola, porque só falamos de Martinho Lutero, mas que foi o precursor da reforma, é chamado Jerônimo Savonarola, ele começou tudo. Quase 150 anos de Martinho Lutero nascer. Quem foi o primeiro a peitar a igreja católica não foi Lutero, foi Jerônimo. E quando eles percebem que Jerônimo era uma ameaça, eles vão queimar Jerônimo. Vão levar Jerônimo para a Santa Inquisição, eles vão queimar ele numa praça pública, dizendo que ele era um herege. Naquele tempo, esses eram os filhos dos homens que desafiavam a igreja. E quando nós começamos a ler aqui, eu vejo que Martinho Lutero se colocou na brecha. Aqui vai algo para você. Deus, ele está à sua procura. Ao chamado de Deus, ele quer estabelecer na tua vida. Aleluia. Quando eu quero que você entenda algo, o chamado não é algo fácil. Jesus, quando ele vai falar na igreja do chamado dela, ele vai dizer em Mateus capítulo 24. Se aquele que perseverar até o fim será salvo, mas ele diz antes, muitos de vós, por amor do meu nome, por amor do chamado, serão perseguidos, serão torturados. Muitos de nós, muitos de vós serão mortos. É Por Deus. amor de Deus. A pergunta que fica, que eu sempre me fiz isso, pastor, eu comecei a estudar esses dias. O maior movimento de avivamento que nós conhecemos nas histórias nasceu na Europa. A reforma protestante da igreja de hoje nasce na Europa. A Europa era o maior centro do avivamento no século V para frente. Nasce a igreja evangélica. Depois a Europa vai se esfriar. E o avivamento vai entrar dentro da América. Até então, os Estados Unidos era o maior país avivalista que tinha. E sim, Deus permite, pela sua grandeza, que 2 missionários venham para cá. Começa, obviamente, que até então a Igreja Batista não tinha a essência do avivamento. A Assembleia lá, não que eu estou defendendo a placa da igreja, mas estou dizendo em questão de avivamento, em questão de postura. A pregação se propaga. Se você for olhar a Europa, se você for pegar os Estados Unidos,
Vou pegar o Brasil. Nós estamos andando no mesmo ritmo dos nossos pais. A Europa hoje é um esfriamento espiritual. Você entra em templos onde Moody pregou, Charles Spurgeon pregou, em tempos de John Wesley pregar, John Wesley pisou nele, ocorreram milagres aí dentro, para andar. Foi feito um centro na Europa, mais de 1.500 templos, onde os heróis da fé que nós chamamos hoje, pregaram, que Deus usaram eles, viraram bordéis, carregam tudo. Era uma igreja, pastor. Era um lugar onde Deus manava ali lá dentro. Era onde Deus ele estabeleceu o chamado. Despertava nações, despertava povos e etnias. Hoje são lugares onde ocorre. Se nós olhar para os Estados Unidos hoje, está vendo um esfriamento. Lá tem dinheiro para investir em missionários, mas não tem missionários para enviar. Estamos fazendo um pior período cristão da história. Isso virou uma zombaria. Hoje nós estamos vendo no Brasil, nós temos que se alertar. A igreja brasileira precisa se levantar. Porque um serão que tinha no passado não tem mais. Verdade, Deus. Nós pregamos, irmãos, aqueles cultos, temos aqueles grandes congressos, campanha do avivamento, mas nós não estamos vivendo avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento muda a cabeça de nação. Um profeta usado por Deus não influenciava uma nação inteira. Sozinho. Um homem de Deus no Antigo Testamento sozinho. Ele impactava Israel inteiro. E nações vizinhas. Lembra de Jonas? Nós fizemos um simulado negativo que eu não quis ir. Mas quando Jonas encarou, ele incorporou o chamado. Quando o Nínive ouviu a voz do evangelho das boas novas, porque aquele estava anunciando para Nínive as boas novas, que existia um Deus. O rei Nínive vai propagar em Nínive inteiro que o povo deveria se humilhar perante o Deus de Israel. Olha o que um homem cheio do Espírito Santo de Deus na vida. Nós sabemos o que é o chamado. Mas nós estamos com esses homens aqui. Se Deus procurar, eu tenho grande medo de Deus ouvir. Se nós ouvimos de Deus de novo, eu não achei. Eu quero plantar no seu coração hoje uma chama no seu coração que você não é normal. Você é o único ser aqui estabelecido na terra. Se você dobrar o seu joelho, o céu ele desce para a terra. A glória de Deus ela manifesta. Para decidir nós nos colocarmos na brecha de Deus, nos chamarmos para Deus, para essa noite alguém. Gideão envolvia do próprio Deus, porque aqui o anjo do Senhor simbolizava o Cristo, o próprio Jesus. Você não vai morrer. Eu quero que você entenda que você é chamada à igreja de Deus. Você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa, e Deus ele conta com você. Acredite que Deus vai chamar, Deus vai chamar. Já te deu. Ele vai começar a fazer alguns testes. Vai pedir sinais para o Senhor se olhar comigo mesmo. Eu quero que o seu anjo fale sobre Israel. Mas quando eu for lá onde está o velo de lã, eu quero que chegue assim. Eu quero que o Senhor cerca Israel, não só. Mas quando eu espremer o velo de lã, eu quero que haja água. Aleluia, aleluia. Olha o que ele pediu para mim. Olha a ousadia desse homem. Aleluia. Deus faz isso tudo, até que Deus ele pega o local de Gideão com fogo, Gideão realmente disse: se vou cair comigo. Perceba que Deus precisou só de Gideão
para despertar 32 mil homens. Meu Deus. Só de mim. Não precisava só de Gideão. Se você entender o chamado que Deus tem na sua vida, esses bancos que estão vazios aqui, meu irmão, ele vai começar a ser ocupados. Deus, ele conta com você para ajudar os seus pastores nessa obra. Deus conta com você, mulher, para ajudar a pastora nessa obra. Deus conta com você, homem, para ajudar o pastor da violência nessa obra. Esta igreja aqui, estabelecimento vai, conta com você nessa obra. Deus se levanta para chamar. Perceba que quando Gideão ele chama, vem 32 mil. Era uma multidão de homens. Eu imagino que o jovem Gideão deve ter brilhado. Agora essa terra é minha. Só que tem momentos que isso na mão que Deus ele vai olhar e vai encontrar e dizer que nem todos estão. O grande problema de muitos é de ser como esses homens que se levantaram, mas não estavam dispostos a agir no chamado. Aqui Deus me revela algo no chamado que me chama a atenção. Deus diz para Gideão, Gideão, manda aqui os medrosos, os covardes. A Bíblia diz que volta 22 mil. Você tem noção do que é isso? Nós estamos vendo uma igreja, pastor, medrosa e covarde. Uma igreja, se Deus mandar voltar, nós vamos ver. Nós recuamos o chamado. Sabe o que eu não quero ter avivamento? É o que aqueles 210 homens fizeram. Estavam ali para morrer por amor de Jesus, mas não recusaram. E não tem missionários aí fora morrendo, sendo decapitados, tomando bala na cabeça, sendo motivo de morte por amor do Evangelho. Mas eles não negam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque eles entenderam que o chamado de Deus é precioso. Aí eu disse igual. Aqui eu vejo uma coisa tremenda, pastor. Deus atua o fraco. Porque para o fraco Deus ele dá fogo. Mas o covarde tem jeito. Deus, aleluia. Conversa com o irmão covarde para você ver. Quando ele começa o Deus na luta, a primeira coisa que quer fazer é parar. Não, eu orei, deu certo. Eu estou muito tempo, não deu certo, eu vou desistir. Isso é um ato de covardia. Aleluia. Jesus, irmão, ele foi corajoso por nós. É verdade, Deus, aleluia. Imagina alguém, irmão, que se sujeita a morrer por pecador. Morreu e você não era boa coisa, não. Desistiu. Por que muitas vezes nós nos covardamos? Porque nós recuamos. Não é que Deus está prestes a entregar, não é que Deus está prestes a morrer no chamado, a nossa família, nossa oração, nós não procuramos, não deserto até aqui. Deus já vem nós em despertamento. É tempo da igreja atual entender que ela é chamada. Glória a Deus. A minha Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos nação eleita. Meu amado, você não está aqui para passar tempo. Você é eleito por Deus. Você é elegido por Ele. Você é escolhido por Ele. Isso é honroso. Deus ele acredita em você. Meu irmão, Deus não era como a gente de nós. A gente falando, nossa, eu vou levar o pastor Lucas ao chamado. Aí de repente, nossa, será que eu fiz? Será que era ele, meu irmão? Deus quando levantou o pastor Lucas, ele tinha certeza, é ele. Quando ele colocou o pastor João, ele também era ele. Porque quando Deus resolve destinar alguém, não tem dúvida. E às vezes nós duvidamos de nós mesmos. Perceba, Jeremias. Jeremias, Deus chama ele para chamar, mas eu sou uma criança. Eu não dou conta. Não vai dar certo comigo.
Eu não sei falar ainda. Aleluia. Não, a minha voz não é boa. Não, meu tom do trago, a cima me louvar não vai estar legal. As pessoas não vão gostar, meu irmão. Não dependa do homem para você pedir no chamado. Aleluia. Coloque a sua dependência. Louvado seja Deus. Aleluia. Como coloca Aleluia. nele. Para encerrar, Aleluia. a Bíblia diz: Jesus Cristo vem à terra. E eu quero encerrar nele. Eu quero que você entenda: não existe chamado sem antes passar pela cruz. O chamado de Deus na vida da igreja nasceu na cruz. A cruz, a morte de Jesus, representada pela cruz, abriu o chamado de Deus. Aleluia. Aqui eu quero colocar uma responsabilidade na sua foto. O seu chamado foi para o futuro. Missões de Verdade, mundo. Jesus. Aleluia. A pergunta é: será que esse homem que morreu por você, que não era somente um homem, era o próprio Jesus, o próprio Deus? Será que ele merece que você voltar para trás? Será que merece? Será que ele não merece, irmão, de nós retroceder no chamado? Ele fez tudo que precisava. A igreja nasceu com preço de sangue. E Paulo revela algo tremendo, representando a igreja. Gálatas capítulo 1, no versículo 16, 15 e 16, Paulo diz: e Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. E separou-me a mim. Aqui. E aprove o Senhor na sua graça, verso 16, para que eu pudesse revelar a Jesus. Aleluia. O maior chamado da igreja se chama revelar a Jesus. Tudo que o seu pastor quer que você revele Jesus. Tudo que Jesus quer é que você revele Ele. O nosso chamado, em condição de igreja, é revelar a Cristo. É mostrar para o mundo que Jesus ele é o Salvador. Mostrar para o mundo que existe um Deus que deu a vida por todos. E por todos ele morreu. Aí está o seu chamado. Aí está a grandeza do chamado da igreja. E aqui eu quero chegar em cima de uma palavra. João, capítulo, melhor dizendo, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz a texto sobre a igreja. Há um diálogo, que é uma história, que eu não vou delongar nela, vou só te explicar para você entender. Jesus queria saber o que a nação, o que os judeus, o que eles falavam para você, como eles reconheciam ele, qual era a referência que davam a Jesus. Qual é o nome? Ele pergunta aos seus discípulos, porque os discípulos iam no meio das aldeias pregar. E os discípulos eram os únicos que poderiam dar essa resposta. Ele pergunta: o que os homens? O que os demais estão dizendo ser ele? Senhor, dizem que o Senhor é Jeremias. O Senhor não disse que o Senhor é João Batista. Não, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. Não, Senhor, o Senhor é um profeta. E eles ficam num debate, ninguém entra numa cor. No meio daquele debate, o pastor Abraão, que Pedro se levanta com coragem no meio do Senhor. Diz: Senhor, verdadeiramente tu és Pai Cristo. Aleluia. Glória. Sabe o que Pedro estava fazendo aqui? Revelando a Jesus. Aleluia. Para mim revelar a Jesus, eu primeiro preciso saber quem é Jesus. Quando confrontarem a minha fé, eu preciso primeiro saber quem é o Deus Jesus. Paulo diz uma coisa tremenda: bem sei no Deus
Deus que eu tenho crido. A pergunta é, será que nós sabemos o Deus que nós temos crido? Nós, mas Jesus eu sei. Mas por que será que na hora da luta chega no seu casamento você começa a querer parar? Porque o salmista Davi diz uma coisa, que sabia o Deus que cria. Ele diz, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mal. O meu Deus está comigo. Quem sabe do Deus que crê não teme. É, Deus. Não mais, você está entendendo, porque eu sei que o meu Deus está comigo. E Pedro sabia. Quando Pedro revela isso, ele diz, Pedro, não foi Carlos que revelou isso a você. Foi o Pai. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão. Glória. Aleluia. Quem é a igreja aqui? Glória a Deus. Você é a Aleluia. igreja. O inferno não prevalece contra a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Satanás e os demônios não prevalecem contra a tua vida. Aleluia! Aqui há 4 verdades acerca da igreja. Primeiro, que a igreja tem um edificador. Aleluia. Eu sou o edificador da igreja. O nosso edificador é o próprio Jesus. Segundo, ele diz, a minha, quando ele diz eu sou o dono da igreja, mas eu tenho um dono. E terceiro, sobre esta pedra, quando ele está dizendo que a igreja é edificada em cima de uma rocha. Rocha é sustentação. Você é sustentado pelo próprio Jesus Cristo. Terceiro, o inferno prevalece porque ele te deu a autoridade e condição de igreja. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és fiel. E eu procurei que tampasse o mundo e que se colocasse na brecha. Aleluia. Eu quero fazer um paralelo com essa palavra que me dá em capítulo 5. Eu quero que você saia aqui dizendo, Senhor, eis-me aqui. Todo dia que você levantar, eu quero que você entenda que Deus ele quer que você tampe o mundo e feche a brecha. Deus. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Isso, pode aumentar um pouco, né? Eu quero que você esqueça que você está nesse espaço fixo humano, terra. Eu quero que você se imagine no Santo dos Santos. Feche os seus olhos. Eu quero que você se imagine de frente para o trono branco, diante do próprio Deus. Imagine o próprio Deus dizendo esta palavra. Eu estou à procura de um homem e uma mulher que tampe o muro e feche as brechas. Agora eu quero que você diga para o Senhor em alto e bom som, Senhor, eis-me aqui. Diga para ele, Senhor, eis-me aqui. Diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Debaixo, meu Deus, da tua palavra que é a gloriosa. Meu Deus, há um chamado estabelecido a nós em condição de igreja. Meu Deus, leva a sua igreja a entender que o Senhor procura um homem e uma mulher que venha tampar o mundo, venha se colocar na brecha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocaciona, meu Deus, essa mulher, vocaciona esse homem por chamada. Ele possa, meu Deus, ser um dos 300, junto com o pastor João, junto com a missionária, Senhor, que essa mulher, que esse homem possa, meu Deus, se colocar, meu Deus, chegando os 300 no chamado, dizendo, Senhor, eis aqui, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Rabassunda, que é andar a massábia, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está se colocando na brecha, que está tentando o mundo, receba do Senhor Jesus Cristo a autoridade e condição de igreja, receba o Senhor do Espírito Santo, receba a graça dele, receba a grandeza
Eu te chamei para esta obra, porque tu colocou como aquele Vassúbia, ele doeu, eu vi a coração do Senhor, eis-me aqui diante da tua presença, mas Deus, eu preciso dos 300, eu necessito dos 300, eu preciso da lei da vida nesta obra, e digo eu, Senhor meu Deus, ó, me prepara para o novo tempo, porque eu vou levantar, vou trazer homens, vou trazer mulheres de coragem, e eu vou fazer com que essa igreja venha sacudir esse bairro, eu não vou fazer aqui, porque o novo tempo se inicia, uma nova hora se inicia, porque eu vou sacudir, passando na mão da sábia, eu deposito sobre ti, ao seu avivamento, família serão salvas, possa anunciar homem, faça a pena, família vai medalha naquela porta, e eu sou meu chamado, abandonou a sua, a sobre, esse é o rei do céu, esse é o rei da graça, glória, esse é o rei do nome de Jesus, esse é o rei que pode dar a glória, glória, essa vida. Irmãos, uma das lutas mais pequenininhas foi alguém chegar aqui e dizer assim, ó, você não agrada nem a Deus, nem aos homens. Essa pessoa se colocou acima do tribunal de Deus, acima do julgamento de Deus. Ali eu fui para o joelho para o Senhor, se foi o Senhor que me ordenou edificar esse lugar, cadê seus problemas? Eu não aceito. Então aquele que vem contra a sua vida, que vem falar que você não é ninguém, que você não é nada, não aceite. Foi falado aqui. Então não aceite. Se alguém olhar para você, como chama a pessoa? Quem? Irmã Kenny. Você nunca vai gravar o seu CD. Você nunca vai louvar numa grande concentração de gente. É mentira, porque vai sim. Às vezes olha para a missionária ali e diz, olha, você nunca vai ter essa unção de missionária, de fazer com que mulheres se ajuntem em você e vejam um evento. É mentira, mentira. Pode ter certeza. Olhando para a senhora, você, mas nunca que vai dar conta de louvar. Não tem dom. É mentira. Tem sim. Você não tem dom, você não tem capacidade de evangelizar. Porque você não conhece a palavra, é mentira. Porque se não tivesse conhecido, você não estava aqui. Glória a Deus! O Senhor, Ele não estipulou, por it, vai pastor, vai você missionária, vai você presbítero, diácono, evangelista. Não. Ele falou it. Ele nós que obedecer. É verdade. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Então olha para quem está vendo o discípulo, Senhor, o que me falta para me aperfeiçoar na sua presença? Me mostra, Espírito Santo, essa é a função dele. Obedecer o homem de Deus. Automaticamente vai se enchendo com essa palavra, vai buscando viver na plenitude do Espírito, o inimigo não vai ter espaço. E cada dia você vai viver no sobrenatural de Deus. E eu agradeço a Deus pelo missionário.